Olá, bem-vindos ao curso. Nós vamos começar a primeira aula falando sobre uma introdução geral e conceitos gerais de microbiologia. Então, como a gente já conversou, nesse curso a gente pretende falar um pouco da microbiologia clássica, relembrar a estrutura da célula, relembrar a estrutura desses genomas e desses micro-organismos e quem são eles. E depois, na segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre metagenômica, que é a nova era da microbiologia, né? Que é a possibilidade de alcançar nichos e micro-organismos que até então a gente não sabe ou não sabia que existe. Bom, então para iniciar, nós vamos falar primeiro sobre por que estudar microbiologia, né? Então, muitas vezes parece um assunto externo a gente. Então, estou estudando os micróbios, não estou trabalhando com amostras humanas. Eu já vi gente falar isso. Eu faço mestrado e doutorado, mas eu não trabalho com amostras humanas, eu trabalho com micro-organismo. Mas quando você fala de micro-organismos, eles têm tudo a ver com o humano, eles têm tudo a ver com o ambiente ao nosso redor, têm tudo a ver com os animais. Por quê? Num cálculo recente que fizeram em 2016, conseguiram estimar que para cada uma célula humana, a gente tem mais ou menos 1,3, ou seja, uma célula de bactéria. Então, se a gente parar para pensar, nós somos pelo menos metade bactérias. E vejam que eu estou falando bactérias, mas a gente tem que lembrar dos diversos outros micro-organismos que a gente vai conversar ao longo dessa e das outras aulas. Então, vejam que para um homem de 70 quilos, nós temos essa proporção de 1 para 1, né? Uma célula humana para uma célula de bactéria. Para a mulher, isso pode ser um pouco a mais, ou seja, para cada uma célula humana, 2 células de bactéria, porque a mulher tem o trato geniturinário diferente, né? Mais colonizado por bactérias. E isso vai ser diferente para crianças, para homens, adultos, obesos, enfim. Tudo isso vai determinar. Mas nós somos pelo menos metade micro-organismos. Então, quando você está lá na sua casa, achando que você vai estar sozinho, uma noite toda para mim, vou ficar sozinha no sofá, não quero ninguém em volta de mim. Você está cheio de micro-organismos em volta de você. E todos eles estão lá no sofá curtindo o filme com você. Então, a gente tem que lembrar que, ao estudar microbiologia, nós estamos estudando o corpo humano de uma maneira geral. Porque nós somos também micróbios. E isso a gente consegue ver também não só pela presença, né, claro, das bactérias e dos outros micro-organismos no nosso corpo, mas também olhando o nosso DNA. Então, se a gente lembrar que o ser humano está aqui há milhares de anos evoluindo com esses micro-organismos, aliás, tem um livro muito interessante, e é engraçado que em toda aula eu falo sobre ele, eu não ganho nada para fazer propaganda dele, mas é que ele é muito interessante, eu li logo no início da pós-graduação, e me fez ter essa visão de que, ao estudar micro-organismo, eu estou estudando a história da humanidade de uma maneira geral. Então, esse livro aqui, a História da Humanidade Contada pelos Vírus, Bactérias e Fungos, né, o título dele continua, é muito interessante, porque a gente vê há quanto tempo nós estamos envolvidos com esses micro-organismos, e que eles têm tudo a ver com a nossa evolução, com o que a gente é hoje, né? Então, não são só patógenos, né? Então, quando a gente olha o nosso genoma, a gente vê que 37% dos nossos 23 mil genes são homólogos de bactéria arcae. O que isso significa? Que eles têm origem em bactérias e arcae, que a gente vai falar daqui a pouco, se alguém não lembra o que é bactéria, né, e o arcae. E 28% do nosso genoma tem origem de eucariontes unicelulares. Então, quando a gente olha isso, a gente vê que ao longo do tempo, nós tivemos essa associação direta com os micro-organismos, e ao falar de ser humano, não dá pra gente não falar de microbiologia. Então, além disso, a gente tem a ideia de que eles são micro-organismos, eles são organismos pouco evoluídos, né? Nós somos muito mais complexos do que eles. Se a gente olhar aqui na escala de tempo, né? Então nós vemos aqui que nós aparecemos muito depois de todos esses micro-organismos. Então a gente tem aqui as bactérias, os eucariontes unicelulares, né, mais simples, os protozoários, todos eles apareceram bilhões, milhões de anos antes da gente. Então, eles são micro-organismos muito adaptados, eles são organismos com características que a gente pode... Por isso que a gente pode utilizar eles como ferramentas tecnológicas, porque eles têm toda uma adaptação a diversos ambientes, e apesar da microbiologia ser um assunto muito antigo, né, de interesse humano, que a gente vai ver também nessa aula, nós estamos começando a aprender, e a gente vai ver isso principalmente na parte de metagenômica desse curso, e que a gente está começando a entender algumas coisas de microbiologia. Bom, e aí, fora no nosso corpo, né, que eu já comentei com vocês, aonde mais estão os micro-organismos? Eles estão em tudo, né, então a gente tem na natureza, no mar, em ambientes extremos, né, então ambientes muito salgados, ambientes muito quentes,
fazem parte dos animais da natureza, né, de vida selvagem, na nossa alimentação, na criação de animais para consumo, né, então quando você cria gado, você cria ovelhas, enfim, para extrair o leite e a carne, os micro-organismos, claro, estão envolvidos nisso, e também no espaço. A gente tem alguns projetos da NASA, por exemplo, que eles têm esse interesse e eles olham os micro-organismos presentes no espaço. Não só para ver, né, se eles estão em vidas, se eles estão em planetas desconhecidos, enfim, em lugares que a gente não conhecia, mas também para ver como que esses micro-organismos suportam condições tão adversas, estando, por exemplo, lá de fora de uma nave, né, e ele vai e volta e ele suporta isso. E claro que cada vez que a gente descobre isso, não é só por curiosidade, a gente pode utilizar todas essas características desses micro-organismos a nosso favor, então criando outras metodologias. E uma outra coisa muito legal é esse MetaSub, que é um consórcio internacional que ele quer estudar justamente os microbiomas, né, os biomas das cidades. Então, claro, a gente tem os micro-organismos em todos esses ambientes e, claro, também ao nosso redor, na cidade, no metrô, no ônibus, no banco de ônibus, todos os lugares que a gente imagina, nós temos esses micro-organismos. E claro, nem todos eles são maus, pelo contrário, dado que a gente está evoluindo com eles há tanto tempo e nós temos fragmentos dos genomas desses micro-organismos no nosso DNA, claro que nem todos eles são maus. A gente tem a presença dos micro-organismos na medicina, na farmácia, enfermagem, no laboratório, no vinho, na cerveja, né, que é o mais conhecido, e na engenharia ambiental. E com os micro-organismos foi possível o descobrimento de antibióticos e vacina. Aí você fala, mas antibiótico é para matar o micro-organismo que está me fazendo mal. Mas sim, o próprio micro-organismo, possibilita o descobrimento de ferramentas para você matar outro micro-organismo que seja patogênico. Então a gente tem essa vantagem de utilizar um para equilibrar o outro. Os micro-organismos também estão nas nossas comidas, bebidas, né, iogurte, enfim, bebida láctea, e em genética, ou seja, existem vários modelos de estudo em que se usa fungos, por exemplo, ou bactérias, em que a gente descobre algum mecanismo genético e isso depois é investigado no ser humano para ver se é a mesma coisa. E por que estuda no micro-organismo? Porque é muito mais fácil de você ter ele no laboratório, de cultivar, enfim, tem toda a questão ética, então eles são úteis também para isso. Bom, e quando eu falo de microbiologia, eu gosto muito de falar da história dessas ciências, né? Então, da história da microbiologia. Por quê? Porque é muito interessante a gente lembrar aqueles cientistas que estavam no passado e eles tinham pouquíssimas condições e eles conseguiam descobrir coisas incríveis. Então, isso foi o que me fez ser cientista, por exemplo, ser pesquisadora, essa coisa de ter a curiosidade de ir atrás e sem ferramentas conseguir descobrir. Então, se a gente falar de microbiologia, como eu comentei, faz muito tempo que o homem tem interesse na microbiologia. Então, em 1665, o Hooke fez a primeira observação de células, né, com a cortiça da árvore. Foi a primeira vez que foi observado. Em 1673, o Leeuwenhoek fez a primeira observação de micro-organismos vivos. Então, a gente vê ele sentadinho aqui com o microscópio que ele criou. Então, veja que é uma coisa muito básica, tinha as lentes, era uma coisa que ele segurava na mão para observar, e aqui os desenhos que ele fazia, né, do que ele estava vendo. E ele começou a ver amostras até da cavidade oral dele. E aí ele falou, tem um comentário dele que fala que ele acha que tinha mais dessas pequenas coisas, né, que claro não tinha os nomes que a gente tem hoje, na boca dele do que de humanos no mundo, de tão admirado que ele ficou com toda aquela vida, né, toda aquela vida microscópica que ele observou. Depois disso, com essa observação desses micro-organismos, a gente tem um avanço, então, para a primeira vacina, em 1798, e aí em 1857, a gente entra na Idade de Ouro da microbiologia, que a gente tem diversas descobertas, e principalmente a relação entre micro-organismos e doenças. Né, muitas vezes não se sabia o que causava as doenças, então foi nessa idade de ouro da microbiologia, de 1857 para frente, que a gente teve essa associação que foi tão importante, claro, até os dias de hoje. E se a gente parar para pensar, o quanto o Leeuwenhoek, né, aqui com o seu microscópio simples, ia ficar feliz hoje em dia com as ferramentas que a gente tem e que a gente pode evoluir. Então veja que a idade de ouro da microbiologia se baseou em observações básicas, né, de